Erga suas mãos agora para os céus. Erga suas mãos e diga para o Senhor: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti para andar no meio dessa tempestade. Eu confio no Senhor para sair do barco do comodismo e segurar nas Suas mãos e saber que o Senhor vai nos fazer andar por sobre as águas, porque nós somos o povo que anda com o poderoso Deus. Nós somos o povo que tem a resposta que o mundo tem procurado. Aleluia! Aleluia! Antes de você encerrar, fala para o Senhor: Deus, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, Senhor. Olha para a minha vida. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Obrigado. Boa noite, queridos. Lá em Jeremias capítulo 29, no versículo 11 em diante, está escrito: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, jamais de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa fé no Senhor, que o que Ele tem para nós são pensamentos, são projetos de paz. A palavra de Deus diz que Jesus veio e evangelizou a paz. A tônica do Evangelho é paz. A palavra de Deus diz que, vindo, evangelizou a paz. Quão formosos são os pés dos que proclamam, dos promotores da paz. A palavra de Deus diz: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quem diz foi o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus diz: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, está escrito o seguinte: orando em todo tempo. Não é orando o tempo todo. Se fosse o tempo todo, então alguns de nós estávamos em maus lençóis. Alguns de nós seríamos realmente cobrados. Quando se fala em todo tempo, quer dizer em qualquer situação, seja situações onde você está experimentando alegria, está experimentando regozijo, paz, folga na sua vida. Ou, às vezes, você está experimentando um tempo de tribulação, de tristeza, de abatimento. Então, em qualquer um desses tempos, a Bíblia diz para orar, orando em todo tempo. Mas você só vai poder orar se você confiar que Deus tem o melhor projeto para você. Que Deus tem o melhor para você. Se você confiar em Deus, você vai ter esse estímulo, essa fé, essa dependência para orar a Deus em todo tempo. E para isso vigiando com toda perseverança a favor de todos os santos. Amém? Esse é o estímulo que a palavra de Deus diz para nós. Isso faz parte de uma armadura, inclusive. A Bíblia fala de capacete, fala
de couraça, fala de cinto, fala de espada, fala de calçar os pés, mas também fala orando em todo o tempo. Faz parte de uma armadura, faz parte de uma prevenção, de uma proteção, você orar em todo tempo. Amém? Tudo que o inimigo vai querer é te tirar os olhos de Deus, tirar da expectativa de Deus, desanimar com Deus. Por isso nós precisamos perseverar, amém? E para isso vigiando com toda perseverança e súplica a favor de todos os santos. O que deve mover seu coração é a oração pelos nossos irmãos, pelos que estão realmente passando por dificuldades, passando por problemas, e nós temos várias pessoas passando por problemas. A lista, ela diminui e cresce, e isso está nos exercitando nesse tipo de oração, amém? Então eu queria só citar alguns nomes para vocês, a maioria já sabe. Você que está em casa, às vezes seu nome não vai estar aqui, mas se você tem uma necessidade, ora conosco nesse momento. Eu quero orar por Dona Carmen e família, pela Sandra Alvarenga e família, pelo Mateus, por Dona Pécia, vó da Nade, pela Cidinha, pela Maria Rita, pela Adriana, pela Ruane, por Dona Jovita, mãe do Wilton, pelo Veridiano, amigo do Lécio, pela Flávia, esposa do Leikson, pela Jane, esposa do Vasni, cunhada do Samuel, pela Cristina, cunhada da Neuza, pela Márcia, Luana, Mateus, Lindomar e Queruá, que são parentes da Quênia, do Lécio, pelo Ataídes, amigo da Sandrinha, pelo Sérgio, da Marinês, pelos pastores Rivadávia e Leonor, pelo Maxilânio, irmão da Leide, da pastora Leide, pela Rosângela Lutz, pelo pastor Eric de Barretos, pelo Vantuil, sobrinho da Yolanda, pelo Renan, que é amigo da Noemi, pela Dona Teotônia, pela Edna e pelo Davi, Leandro, são amigos da Dona Carmen, dos filhos da Dona Carmen, pelo Augusto, o senhor Augusto e a Dona Raimunda, pelo Aquiles, esposo da Quênia Murici, pelo Dutra, nosso amigo e o filho dele, pelo Leandro, irmão do Marley e família, pela família, pela Leila, nossa irmã em Cristo, pela família dela, e pela Mariana, prima da Estefânia, que sumiu, amém? Vamos ficar de pé. Se o seu nome não está aqui, ou se você tem outros nomes e quer acrescentar, manda no nosso particular, ou manda no particular da igreja, manda nos grupos da igreja. Você tem nossos telefones aí disponíveis, você pode mandar, que nós vamos estar orando. Tem um grupo de oração que persevera em oração, naquilo que nós falamos, né? Que orando em todo o tempo, e para isso perseverando, vigiando com toda oração e súplica a favor de todos os santos. Então nós vamos continuar orando. Muitos levantam de madrugada, têm sido fiéis e perseverantes nessa oração. E nós queremos então estar apresentando todos esses nomes diante do Senhor nesse instante. Senhor, o Senhor conhece cada um desses casos e a necessidade deles. O Senhor é Deus do impossível, é Deus de milagres. Por isso nós apresentamos cada um deles diante do Senhor. Pedimos em nome de Jesus por consolo, por conforto, por libertação. Pedimos por um novo ânimo. Clamamos na autoridade do nome de Jesus por cura, por milagres. Nós sabemos
que aquilo que nós e os médicos, remédios muitas vezes não funcionam, tratamentos às vezes não funcionam, mas o Senhor pode com piscar de olhos, com estalar de dedos, o Senhor pode mudar essa realidade. Nós sabemos que o Senhor é Deus de misericórdia, nós sabemos que o Senhor já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, por isso nós temos a ousadia de apresentar cada um desses nomes diante do Senhor e clamar por um milagre, para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor venha operar nesse instante, na autoridade e no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você tem seu dízimo, sua oferta, pastor Rogério está lá atrás e vai receber. Se você quiser passar cartão, se você está em casa, você pode fazer depósito também nessa conta que aparece aí na igreja. Que Deus te abençoe, nosso irmão missionário, pastor Diego, né? Cresceu aqui no ministério infantil e hoje já é até papai, né? Nós apresentamos a filhinha dele, Cecília, 5 meses, hoje diante do Senhor, e ele vai nos trazer a palavra nessa noite. O que tem? Eu não entendi. Ih, pastor, com essa máscara eu não vou te ouvir, não. O que o senhor está falando? Ah, tá. Então... Boa noite, igreja. Muito feliz mesmo de voltar para casa, de desfrutar esse tempo aqui com minha família. E quando eu refiro família, é muito mais do que meus pais, minha mãe, meu irmão, com vocês como igreja, que a gente se sente muito amado. E foi uma experiência muito legal quando a gente veio hoje de manhã, apresentou a Cecília e de repente nós nem sabíamos onde estava mais a Cecília, porque em algum lugar estava no braço de alguém. Aí depois eu peguei a pastora Laura correndo com ela para fora, assim, a gente teve que dar um pique até lá, porque ela estava sendo sequestrada quase. Mas assim, a gente se alegra muito e se alegra mais ainda de saber que vocês se alegram com as nossas conquistas. E de todo este tempo, a maior conquista é a Cecília, né? Mas nós também estivemos ali no México, estamos ali no México, desenvolvendo o nosso trabalho, desenvolvendo aquilo que Deus nos chamou. E eu tenho muito o que contar, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que a gente possa entrar na palavra e já desenvolver. Eu já quero, de antemão, dar um testemunho, porque a Dani, enquanto ministrava louvor aqui, ela estava empurrando que a gente não desistisse dos nossos sonhos, que a gente não desanimasse dos nossos sonhos, que Deus estava na frente dos nossos sonhos e todas essas situações. E isso caiu no meu coração, Dani, porque eu estava testemunhando hoje cedo, um dos trabalhos que nós temos lá no México, que eu estava em frente, era que eu estava abrindo um centro comunitário no bairro que a gente mora, que é um bairro muito carente. Nós estávamos indo super bem. Já estávamos atendendo aí nossas 100 crianças, tinha os professores, tinha feito uma parceria com o Reforço Escolar, estava uma coisa linda. E de repente a pandemia veio e realmente assim, abalou as nossas estruturas.
E hoje eu conversando com algumas pessoas da minha família, eu falei para elas que eu não sabia como que e nem quando que isso talvez voltaria. Mas é um sonho meu e é um sonho de Deus. E eu não vou desistir. E em nome de Jesus, esse centro comunitário ainda vai sair lá no México. É algo que a gente está fazendo lá. A gente não está dando as nossas classes mais. Nós não estamos atendendo as crianças de perto. Mas diferente daqui ou dos Estados Unidos, que o governo apoiou lá no México, as famílias não tiveram nenhum apoio. E eu saí de lá no final de agosto e minha cidade ainda estava fechada em nível de alto risco. Então, muitos trabalhadores informais, a economia do México é muito informal. Muitas famílias estavam literalmente passando fome, não tinham o que comer. Graças a Deus, Deus nos abençoou de uma forma incrível, com disponibilidade de distribuir cestas ali, cesta básica. Nessa temporada, nós abençoamos mais de 400 famílias ali, e constantemente, e também apoiando com outras necessidades, porque o nível de violência doméstica subiu muito, o nível de abuso sexual subiu muito. Infelizmente, tivemos crianças nossas que passaram por esses traumas ali, da nossa comunidade. E a gente tem trabalhado de alguma forma, mesmo que o centro está fechado, tivemos que fechar o nosso centro comunitário, que era tão novinho ainda, que a gente estava começando. Nós estamos tentando de alguma forma abençoar a comunidade ali em Ciudad Juárez. E paralelo a isso, nós temos a Lorena, que está trabalhando assim 100% empenhada com o nosso orfanato. Contei um testemunho, uma alegria hoje de manhã. Hoje à tarde nós ligamos para algumas crianças nossas lá em Juárez, porque 3 de nossas crianças foram adotadas, amanhã vão embora com a família. Então, sim, são 3 crianças que tiveram a vida transformada, que vão ter agora o seu pai e a sua mãe. E por mais que isso dói muito em nós, porque nós cuidamos dela 2 anos, nós amamos essas crianças. Nós não estamos lá na despedida, eu não sei nunca mais se eu vou ver elas, mas eu estou muito contente porque elas conseguiram um lar, né? E é ruim ficar repetindo isso, mas eu contei cedo que a primeira pergunta que eles fizeram para a família que ia adotar eles é: que igreja que você vai? Não, nós vamos na igreja católica. Ah, não, pois nós queremos seguir na nossa igreja. Então, com muita fé, as nossas 3 criancinhas de 8, 9 e 12 anos vão ganhar essa família para Jesus. E logo, logo nós vamos ver eles aí se convertendo também. E como eu disse, a nossa maior bênção é Cecília, 5 meses, uma princesa, uma alegria. Tô com sono, mas faz parte, né? Essas últimas 2 semanas ela tem dado um trabalhinho para dormir, mas é isso aí, né? Fazer o quê? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Você pode repetir comigo? Senhor Jesus, nesta noite, abre o meu entendimento e o meu coração para que eu possa ouvir aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava contando hoje que quando começou a pandemia, eu me desafiei em leitura bíblica, uma vez mais. E eu fiz isso com um amigo. Só que foi interessante que a gente desenvolveu uma leitura bíblica sem um protocolo. Não comecei do Novo Testamento, seguimos e depois voltei para o Velho, ou nada disso. O que nós fizemos foi que a gente ia terminando um livro, ia comunicando um com o outro, ia falando assim: vamos ler esse livro agora? Vamos ler esse livro? Tal. E assim foi. E a gente começou a ler os evangelhos. A gente leu os 4 evangelhos. E logo depois de ler os 4 evangelhos, nós pulamos para 1 e 2 Pedro. Depois de pular para 1 e 2 Pedro, nós pulamos para Atos. Por que eu estou te contando isso? Porque algo me chamou muita atenção nessa leitura, neste tempo de leitura, e foi exatamente a vida de Pedro. Quando eu estava lendo sobre a vida de Pedro, eu fiquei assim... Foi muito interessante porque eu pulei dos 4 evangelhos e direto eu já fui para as cartas de Pedro. Quando eu fiz isso, eu estava vendo que os 4 evangelhos, nos 4 evangelhos, eu vi um Pedro super impulsivo, um Pedro que negou a Jesus, um Pedro turrão, pescador, talvez sem muito conhecimento. E logo depois que eu termino de ler os 4 evangelhos, eu vou ler as cartas de Pedro, e eu fiquei pensando e prestando atenção
que aconteceu com esse Pedro aqui que está escrevendo essas cartas? Provavelmente não deve ser o mesmo Pedro, porque não é possível uma transformação tão grande. De um homem impulsivo dessa forma, vi uma carta tão cheia de compaixão, de amor fraternal e de pregando a paciência, pregando esse amor e essa paz de uma forma tão pura, que eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu na vida de Pedro para que houvesse essa transformação tão grande? O homem que negou a Jesus, curava coxo, que suas sombras curava, que fazia uma pregação de 3.000 pessoas. Aconteceu algo na vida de Pedro que o transformou de uma forma genuína, que levou esse Pedro dos evangelhos a esse Pedro das cartas. Eu fiz um desafio para as pessoas que vieram essa manhã e eu faço para você ler essa semana as 2 cartas de Pedro. São cartas pequenas que você vai ler rápido, mas é incrível você pensar nessa situação, que transformação e que genuíno e quão puro esse homem prega nessas cartas, o amor, a fraternidade e a compaixão. Nunca esperava vir disso de um homem que andava talvez com uma espada aqui e cortava a orelha de soldados que vinham atacar Jesus. Mas algo aconteceu na vida dele. Algo aconteceu na vida de Pedro. E eu fui procurar relatos. As cartas de Pedro, elas foram escritas de 63 a 68 anos depois de Cristo. Poxa, o que Pedro passou? E então eu entendi que algo aconteceu na vida de Pedro e o quão importante é que isso aconteça na nossa vida. Alcançou a maturidade. Pedro alcançou a maturidade. De um homem impulsivo, de um homem que fazia as coisas quando dava na telha, chegou a um homem com um coração de compaixão e cheio de amor fraternal. E aí, pensando sobre isso, eu entendi que esses passos da maturidade, ou esses passos à maturidade, é o segundo maior desejo de Deus para a nossa vida. O primeiro maior desejo é que você seja salvo, a sua justificação. E isso acontece quando você tem um coração arrependido e quando você aceita Ele como seu Senhor e Salvador, quando você reconhece o senhorio de Cristo na sua vida. A salvação, ela é vinda no exato momento que você reconhece o Senhor como seu Senhor e Salvador. João 10, 9. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será o que, igreja? Salvo. Então, entrou pela porta, que é Jesus, você será salvo. Mas é interessante que ao entrar por essa porta e ao ser salvo, você não chega ao status de um homem maduro. Isso é uma caminhada. Isso vem com uma caminhada. Então, o segundo maior desejo do coração de Deus depois da salvação e da sua justificação é que você cresça. Jesus deseja que você cresça, que você alcance uma maturidade. Talvez você está pensando, Diego, eu não sei se é bem assim. Eu acho que Deus quer outras coisas. Talvez Deus quer que nós sejamos abençoados. Eu tenho certeza que o sonho de Deus é que eu seja abençoado, que eu conquiste minhas coisas. Ou talvez o sonho de Deus, você crê que é que você fale em línguas. Não, eu tenho certeza que depois da salvação venho falar em línguas. Falar em línguas é um dom de Deus, é um presente dele. Mas ele serve para a sua edificação, para a edificação da casa. E se estamos falando de edificação, nós estamos falando de quê? De crescimento. De crescimento. Deus quer que você seja abençoado, eu tenho certeza disso. Deus quer e deseja que os seus filhos sejam abençoados. Mas eu tenho certeza que esse não é o maior desejo dele para a sua vida. Olha só. Eu não sei se você passou por isso, ou se você conhece alguém que passou por isso, mas é muito, muito comum, às vezes, a gente escutar pessoas que falam para a gente assim: pastor, eu estou orando há tanto tempo. Irmão, eu estou orando há tanto tempo pedindo X coisa. Eu oro, eu dou o meu dízimo, eu faço os meus sacrifícios, eu jejuo por isso, e essa bênção parece que nunca vem.
Quantos de vocês são pais aqui? Quantos de vocês, mesmo que seu filho não tenha carteira de motorista, ou que ainda seja um menor de idade, mesmo que você tenha condições, compraria o melhor carro da cidade para o seu filho? Talvez 10 anos, 12 anos, 15 anos. Alguém compraria esse carro para o seu filho? Miquito, que ama bicicleta, já está pronto para comprar uma bicicleta para o Heitor e colocar ele nas ladeiras aí? Coitado, a mãe não deixa, eu tenho certeza. Talvez, por mais que o desejo do Miquito seja comprar uma bicicleta para o Heitor não vai desfrutar dessa bênção agora. Por quê? Porque o Heitor não tem maturidade ainda para andar de bicicleta. Existem bênçãos que Deus não nos dá por misericórdia da nossa vida. Ele não nos dá porque nós não temos maturidade suficiente para desfrutar dessas bênçãos. Isso é ruim de ouvir, mas é a verdade. É o cuidado que Deus tem para nossas vidas. E às vezes a gente tem uma herança tão grande na nossa mão e a gente não desfruta dessa herança porque a gente não tem conhecimento sobre ela. Tudo isso por falta de maturidade. Estava lendo um livro e ele conta a história de um cara que chama Carlos Spurgeon. E ele estava contando que em uma determinada situação, ele relatando uma situação, disse que estava numa casa de uma senhora que foi empregada, uma doméstica de famílias de alto escalão da Inglaterra. E ela foi doméstica dessa família e ela já estava quase morrendo. Mas já estava nos fins da vida mesmo, mas estava muito pobrezinha e tudo. Só que ela tinha um presente que ela tinha ganhado da senhora da casa, que ela amava esse presente, que era um papel com umas escritas bonitas. E ela pegou e enquadrou esse papel e colocou na parede. Diz que o missionário foi lá visitar ela e está lá visitando ela, a senhora pobre, doente, enferma. E ele viu um negócio na parede e perguntou assim: o que é isso aqui? Não, isso daí foi um presente da minha ex-patroa, que eu amava muito ela. Amava muito. Quanto tempo a senhora tem isso aqui? Não, já tem mais de 25 anos que eu tenho isso. Aí quando o missionário pegou o quadrinho que estava lá, era um testamento que deixava parte da fortuna dela para a senhora. A senhora, por falta de conhecimento, não estava desfrutando da herança que ela tinha. Por falta de conhecimento, ela não sabia que ela estava vivendo na pobreza, ela estava vivendo na decadência, porque ela não tinha conhecimento da herança que ela tinha nas mãos. Ou a gente não tem maturidade o suficiente, às vezes, para tomar posse das bênçãos do Senhor, ou para receber essas bênçãos do Senhor, ou a gente não tem o conhecimento suficiente, às vezes nos falta conhecimento, ou empenho no conhecimento, para saber desfrutar da herança que Deus te deu. A herança dele é esse documento que está na parede, e a gente às vezes esquece de dar uma lida nele. Você tem aqui a sua herança, você tem aqui suas promessas, e infelizmente às vezes a gente esquece do que são essas promessas. Por isso, a maturidade é tão importante que por isso que nos vidrinhos de remédio vem escrito assim: fora do alcance de crianças. O remédio pode ser uma bênção. Remédio um paracetamol com certeza, de alguns, né? Porque tem gente que tem dor de cabeça aí que eu vou te falar, viu? Com certeza o paracetamol vai ser efetivo contra uma dor de cabeça. Mas se for uma criança que for administrar, pode ser até perigoso para morte, pode matar. Olha a importância da maturidade. Olha a importância da maturidade. Então o Senhor nos chama constantemente a vivermos uma maturidade espiritual nele. É um termo que com certeza você como igreja já escutou, mas a Bíblia, quando define e fala sobre filhos e ser maduro ou não ser maduro, ele traz dois termos em grego, que é o teknon
e o ios. Teknon é a referência bíblica. É engraçado porque as traduções em português traduz tudo como uma só palavra. Mas teknon é a tradução bíblica para filhinhos, para bebês, para pequenos. E o ios é a tradução bíblica para filhos maduros. E a gente encontra isso uma quantidade de vezes no Novo Testamento. E é interessante porque vários e vários textos que a gente lê, principalmente em Romanos, por exemplo, a gente vê referindo-se a filhos de Deus. A palavra filhos de Deus, filhos, filhos, filhos. Só que, na verdade, é a tradução que se aproximou mais do português. Mas ali, Paulo queria dizer coisas específicas sobre o nível de maturidade destes filhos. A gente vai ler isso agora na Bíblia. Ele queria dizer níveis específicos de maturidade desses filhos. Então, uma hora ele referia a filhinhos, a bebês na fé, que é o teknon. E quando ele se refere a pessoas maduras, a filhos maduros, ele está referindo-se ao termo uios. Vamos abrir a nossa Bíblia juntos, em Romanos 8. Romanos 8, do 14 ao 16. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este termo, este primeiro, se você quiser anotar, é a tradução de uios. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros. Porque você não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E essa tradução já é teknon, que já somos filhinhos. Olha uma tradução legal que vem para essas palavras. Teknon, então, é o filho gerado, é o bebê, é o que está se referindo ao nascimento. O ios já tem uma tradução que me impactou muito, que são filhos que trazem traços fortes do caráter dos pais. O ios é filhos que trazem fortemente traços do caráter dos pais. Filhos maduros. Filhos maduros. Igreja, então, pensando nessa situação de filhos e filhos, de uios e teknon, podemos entender uma coisa, que nascer de novo, e todos nós aqui nascemos de novo, nos torna filhinhos de quem? De Deus. A Bíblia diz que pelo Espírito de adoção fomos feitos filhos de Deus, o qual podemos clamar Abba, Pai. Então, pelo nascer de novo, pelo novo nascimento, você é feito teknon. Você é feito filho de Deus, filhinho, um bebê. Mas nascer de novo não quer dizer que você se tornou um homem maduro. Não quer dizer necessariamente que você é um filho maduro. Um filho maduro, ele é construído na caminhada. Ele é construído com experiência, com o tempo. Com alguns pontos que mais para frente a gente vai ouvir. Mas é no caminhar. Não vem no nascer de novo. No nascer de novo te torna um teknon. Mas na caminhada você se torna um filho maduro. Mas, se você perceber aqui que no versículo 14 ele fala que os filhos maduros são guiados por Deus, nós podemos trazer um entendimento muito básico aqui e muito sério. Se você, como filho maduro, é guiado por Deus, você necessariamente tem que fazer uma coisa. E essa coisa é obedecer. Então, a maturidade está muito interrelacionada ao tanto de obediência, ou tanto que você obedece, quando você é guiado por Deus.
Porque talvez você está bem legal na sua caminhada, está amadurecendo, mas uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ele renuncia às suas próprias vontades, seus próprios desejos. E ele obedece uma única voz. Então, um filho, para você medir o nível de maturidade desse filho, é o quanto que ele obedece. É interessante porque a gente vê assim, a gente vê os nossos filhos, eu ainda tenho uma criancinha de 5 meses, né? Mas trabalhando muito com adolescentes, tanto na igreja quanto aí em missões, a gente vê, é interessante como chega na adolescência, esse nível de obediência parece que faz assim, ó, dá uma despencada, né? E aí os adolescentes às vezes, adolescentes, se você estiver me ouvindo, entenda isso, por favor, tá? Não é uma crítica, mas é porque aí que os pais entram na crise de te tratar como uma criança ou como um adulto. Porque se eles te dão uma regra ou eles te pedem para fazer uma coisa, olha, toda vez que você chegar, o celular tem que ficar aqui. E o adolescente é mestre para fazer assim, não, por quê? Não. Ou então desobedecer. É por isso que o pai não, às vezes te trata tanto como um adulto como uma criança, porque se você fosse realmente maduro, você entenderia o quão importante é obedecer. É assim que é. E aí a gente vai crescendo e entendendo, e aí agora quando o pai fala, quando você está com a maturidade, se o pai falou, é isso que deve acontecer. Não concordo que o celular tem que ficar aqui, mas se meu pai me manda, tudo bem, aqui está. Depois a gente conversa do porquê. Isso é nível de maturidade. Então a obediência e a maturidade, ela está muito interrelacionada. Está muito interligada. Vamos mais um texto bíblico? Efésios 4. Efésios 4, do 11 ao 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados por ondas e levados de um lado para o outro por qualquer parte e vento de doutrina, por artimanha das pessoas e pela astúcia com que conduzem ao erro. Olha só que legal. E eu quero observar alguns textos, alguns pontos específicos deste texto. Ele começa dizendo que alguns foram destinados a profetas, outros separados para apóstolos, mestres. Enfim, ele define alguns ministérios ali. Diego, então quer dizer que eu tenho que me encaixar entre um desses 5 ministérios? Não especificamente. Mas o que você tem que se encaixar é entender que uma coisa, que o ministério dessas pessoas, ou o ministério de qualquer um de nós, ele vem com um propósito: servir o corpo. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, você tem que servir este corpo. O seu papel é servir. Você faz parte de um corpo, você precisa servir este corpo. E é interessante como que isso está super interligado, porque por menor que seja o meu dedinho, ele é importante para mim. E se eu dou a famosa chute de quina, eu tenho certeza que o seu corpo inteiro vai sentir. Porque você vai gritar, e é uma das piores dores que tem. E às vezes eu acho que ele faz isso só para você lembrar que ele está lá. Então ele está passando perto de uma quina e ele faz assim para você recordar que, ei, estou aqui. Ele é importante para o corpo. E se ele sente dor, todo o corpo quase que se reflete para isso. E assim é na igreja. Você tem que servir o corpo, e o corpo está aqui para te servir. A gente precisa encontrar essa maturidade de um ponto de entender que se você faz parte de um corpo de Cristo, você necessita servi-lo.
E este corpo vai te servir de alguma forma. Quando você sentir dor ou quando você bater na quina, todos nós vamos sentir com você. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ah, Diego, isso é uma fantasia. Não, é um desafio. Porque ele sim pode ser alcançado. Falhamos. E vamos falhar várias vezes. Mas isso pode ser alcançado. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que você precisa servir. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para servir. Há um propósito nisso tudo. Há um propósito dos ministérios. O segundo ponto é que Efésios 4 diz que até que todos cheguemos à estatura de varões perfeitos. E eu queria destacar esse todos, porque é até que todos cheguemos. A Bíblia não está dizendo até que alguns cheguem, até que os nossos líderes cheguem à estatura de varão perfeito. Não, ele está colocando um ponto de dizer que você consegue, você pode chegar, você também pode ser, você tem que ser, porque é até que todos cheguemos. Nós como corpo não vamos deixar ninguém para trás, porque todos necessitam entender o quão importante é chegar à estatura de varão perfeito. Agora, o que eu gosto de pensar nisso é que quando se envolve a palavra todos, envolve muita gente. E quando envolve muita gente, existe uma ferramenta de Deus para trabalhar no nosso caráter fantástica, que se chama relacionamento. Meu Deus, se tem algo que nos molda, é o relacionamento. É em relacionamento que a gente aprende a perdoar. É em relacionamento que a gente aprende a renunciar. É em relacionamento que a gente aprende a escutar, a comunicar, a entender que às vezes eu vou ter que renunciar aos meus direitos para o bem da pessoa que está ali. É se sacrificar e caminhar uma segunda milha com alguém. É saber ajudar e a servir o seu próximo. Não tem coisa melhor para trabalhar o nosso caráter que relacionamento. É nesse momento que a gente aprende tudo isso. Ninguém seria capaz de chegar a um status de relacionamento perfeito trancado numa caverna. Mesmo que tivesse a caverna e a Bíblia. Eu não vou desafiar Deus, porque Deus talvez pode dar esse nível de maturidade para um cara desse. Mas eu sei que o relacionamento ele molda algumas coisas que não tem outro lugar que vai moldar. E eu estava comentando de manhã e fazendo algo por baixo, assim, um chute. Creio que 70% dos problemas que os pastores resolvem em seus gabinetes, se eles pudessem enumerar, é problemas de relacionamento. Ou pai e filho, ou fofoca, ou marido e mulher, ou amigos, ou irmãos, e tantas outras coisas. Igreja, o relacionamento ele vem para te moldar. Provérbios diz que assim como um ferro afia um ferro, é o irmão afiando a vida de outro irmão. É enxada e lima batendo uma na outra. A enxada não fica o mesmo, tampouco a lima. A nossa vida muda com o relacionamento. O nosso caráter é moldado com o relacionamento. Então se abra, se permita errar, perdoe, peça perdão. Como que relacionamento nos humilha às vezes, nos põe no chão, às vezes nós temos que engolir seco o nosso orgulho. Isso é moldar o caráter. Isso está te levando para algum lugar. Você já ouviu falar aquelas pessoas que falam assim: ei, esse fulano está a cruz da minha vida? Talvez é. Mas meu irmão, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Então, bate no seu irmão e fala assim: ei, cruz, obrigado. Obrigado que você está moldando o meu caráter. É a verdade. Mas tudo isso, alcançar a maturidade, até que todos alcancemos a maturidade, servir o corpo de Cristo, ele tem um propósito. Para quê? Para que possamos deixar a meninice de lado. Não ser como meninos que é levado por qualquer vento de doutrina. Mas agora deixa eu te falar uma coisa. A maturidade
não está essencialmente ligada a quantas velhinhas você apagou, não a maturidade cristã. Porque às vezes nós podemos encontrar pessoas que têm 40 e 50 anos dentro da igreja e que se comportam ainda como um menino. Ou talvez nós podemos encontrar pessoas que recém-convertidas estão e que estão dando passos e caminhando para ser um filho maduro. Claro que a gente é irresponsabilidade ou não é sábio da nossa parte a gente pegar uma pessoa nova na fé e simplesmente colocá-la no púlpito ou colocá-la para liderar um ministério, ou seja o que for. Porque a experiência também conta. Algumas coisas contam neste momento. É interessante que a gente observa isso nas viagens de Paulo. Paulo ia passando por cada viagem, por cada cidade, e ele não estabelecia líderes. Ele estabeleceu líderes depois em sua volta. Foi estabelecendo líderes depois na volta dele. Por quê? Porque eu creio que Paulo pensou que era melhor ficar sem uma liderança do que colocar líderes imaturos para seguir. Sabe por quê? Porque meninos nunca escutam meninos. Meninos nunca escutam meninos. E é interessante isso, porque a gente passa isso no orfanato às vezes. A gente tem um quartinho lá, o mais velho tem 11 anos. A gente fala assim, ô fulaninho, Jorge, que é um menino de 11 anos, bota todo mundo para tomar banho. E a gente vai só ali correr para resolver um negócio que está pipocando na cozinha ou alguma coisa assim. Quando a gente volta, adivinha? Ninguém tomou banho. Porque nenhum menino vai obedecer o nosso menino só porque tem uns aninhos a mais velho. Porque ele é o cara que mais vai zoar. É o cara que vai esconder a roupa de todo mundo. Então, meninos não obedecem meninos. Então, às vezes, por isso eu falo que maturidade e tempo não tem uma conexão, ou velhinhas que você apaga, não tem uma conexão tão firme, porque a gente pode ter variações disso. Diego, se não é o tempo que vai me deixar completo com experiência, o que eu posso fazer para nos tornar maduros? Eu tenho certeza que existe vários pontos. Eu ainda estou num processo de estudo nisso. Talvez eu vou encontrar mais pontos alguns dias para frente, mas eu queria enumerar 4 pontos com você. Como se tornar um filho maduro. Se você quiser anotar, nós vamos acelerar um pouquinho, tá? Primeiro ponto é: filhos maduros são guiados pelo Espírito. E aqui a gente vai lembrar versículos que a gente já leu, como em Romanos 8, versículo 14, que diz: filhos maduros são guiados pelo Espírito como filhos de Deus, que é, na tradução, o iós. Então, filhos maduros são guiados pelo Espírito. E em Efésios 4 a gente leu que meninos são guiados por qualquer vento de doutrina. Se vai para a esquerda, vamos para a esquerda. Se vai para a direita, vai para a direita. Entendeu? Então, filhos maduros, o iós, são guiados pelo Espírito. Essa é a primeira característica que eu queria enumerar como filhos maduros. Segunda característica, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago 4, versículo 6. Tiago 4,6 diz assim, ó: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O segundo passo para se tornar um filho maduro é ser humilde. E esse ser humilde está intimamente ligado a escutar. E eu queria só destrinchar um pouquinho aqui para que a gente pudesse entender isso melhor, porque talvez esse é um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida cristã. Para entender humildade, eu queria que você entendesse que humildade não é inferioridade. A gente tem uma autocomiseração terrível, porque a gente acredita que ser humilde é se tratar ou se rebaixar demais. Então, eu estava dando um exemplo do Rafael. Se eu chego para o Rafael e falo assim: Rafael, você toca muito bem.
E ele vai e fala assim, não, cara, eu não toco nada. É uma autocomiseração desnecessária. Todo mundo sabe que o cara toca bem. Ele tem que saber. A diferença é que o humilde, ele vai reconhecer isso e ele vai entender que isso não é para ele. É para servir. Então, o humilde, ele pensa e fala menos de si. Ele pensa e fala menos de si. O humilde, ele deixa ele para lá. Na verdade, o humilde, ele vai entender quem ele é em Cristo. A identidade de um homem humilde, ela vai estar firmada em quem ele é em Cristo. Olha só. Infelizmente, a gente trata essa humildade ou com inferioridade ou talvez com pobreza, né? Mas estar ou se comportar como humilde é isso. É entender quem você é em Cristo e principalmente praticar uma coisa: escutar. Uma pessoa que é humilde, ela escuta muito bem o que vem de Deus, escuta muito bem o que vem dos santos e escuta menos o que vem dela mesma. Pessoas soberbas são pessoas que creem muito no que ele mesmo pensa. Crê muito na opinião própria. E você sabe o que acontece com soberbos? Deus resiste. Meu irmão, e se Deus resiste, não tem nada que você possa fazer para brigar contra esse cara. E a mão, é como se a mão dele estivesse no seu peito e você tentando caminhar para frente. Você não vai. Deus resiste ao soberbo. Então o humilde, ele sabe muito bem escutar aquilo que vem de Deus. E ele sabe muito bem escutar aquilo que vem dos outros. E escuta menos o que vem dele mesmo. Olha só. Tem uma coisa muito legal, que é a consagração dos sacerdotes. Quando um sacerdote passava por consagração, ao dispersar o sangue do cordeiro, ele passava o sangue na orelha do sacerdote, nas mãos, no polegar e no polegar do pé. E exatamente nessa ordem. Orelha, polegar e pé. Ou seja, primeira coisa que eu preciso é saber escutar. Mãos está conectada muito com obras, para que então minhas obras possam ser abençoadas. E pés estão conectados com destino, com decisões, com o caminho. Então eu escuto para que eu tenha minhas obras abençoadas e saiba exatamente o caminho que eu vou caminhar. É assim. Um homem, um filho maduro sabe escutar. E isso me faz te perguntar, quem é você quando você é corrigido? Porque a gente tem crente que dá chilique quando é corrigido. E isso é triste. Meu irmão, um homem maduro, ele sabe reter o que é bom. Se o pastor Tom, o pastor Cosme, o pastor Rafael, ou um irmão, alguém vem te falar alguma coisa, mesmo que seja pequena, e você não concorda, busque reter o que é bom. Depois você conversa com ele, vê que pontos que vocês podem encontrar em comum, mas não faz show ou drama porque alguém te repreendeu. Hoje a maioria das pessoas que eu vejo pulando de igreja em igreja, pula por medo de repreensão. Hoje a maioria de pessoas que estão pulando de igreja em igreja é por conta de repreensão, porque não sabe lidar com repreensão. Na verdade, isso já está criando na nossa família, nas famílias. Então, meu irmão, um homem maduro, ele sabe escutar. Ele retém o que é bom. É sangue na orelha, sangue nas obras, sangue no seu caminho. Mas tudo começa onde? No escutar. Tudo começa no escutar. Terceiro ponto, equilíbrio. Filhos maduros, eles encontram equilíbrio. Isso é muito importante para a gente hoje. A gente está vivendo num mundo polarizado, louco, ou você está desse lado ou você está do outro lado,
e que vença o melhor, ou que vença quem sabe escrever melhor o textão do Facebook. Não. Vamos buscar um equilíbrio. E quando eu falo isso, eu estou falando da vida, meu irmão. Um equilíbrio na vida. Eu falei hoje cedo que era um desafio para mim, porque eu preciso encontrar um equilíbrio para mim ser sadio. O quanto que eu como, ou o quanto que eu faço de exercício. O quanto tempo que eu gasto lendo, ou quanto tempo que eu gasto com a minha família. A gente precisa encontrar equilíbrios nas nossas coisas cotidianas, meu irmão. E fala para mim que se não é um desafio. É um desafio, porque às vezes você fala assim, sai daqui no domingo e fala assim, eu vou orar todos os dias essa semana. Vou gastar 1 hora por dia aqui. Pá. Mas se você não coloca isso na sua mente e encontra um equilíbrio na sua vida, quando você acorda, seu telefone toca, coisa do trabalho, você vai atropelando o mundo todo. E nada em demais, nada demasiado é sadio. Até mesmo coisas que são boas para a nossa vida. A gente estava conversando sobre pecados. Há pecados que são pecados e ponto final. Não tem pecadinho ou pecadão. Mas tem coisas que são bênção em nossas vidas que nós, por falta de equilíbrio, transformamos ela em pecado. Por exemplo, comer. Comer é uma bênção ou não? Quem vai sair daqui e vai comer depois do culto? Não faz isso, pastor. Tem que comer até às 6 horas. Estou brincando. Comer é uma bênção. Mas se eu como demais, é pecado. Que pecado? Descansar é uma bênção, não é? Mas se eu descanso demais, preguiça. Então, tudo que falta de equilíbrio nas nossas vidas, falta maturidade. Nós precisamos encontrar um equilíbrio nas coisas diárias, no nosso cotidiano. Isso é uma característica de um homem maduro. E o último ponto que eu quero trazer é que homens maduros, filhos maduros, eles passam por caminhos desconfortáveis. Eles passam por aflições. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas 4. Rapidinho, versículo 1. Lucas 4, versículo 1, diz assim, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Foi Satanás não foi Satanás que levou Jesus para o deserto? Não foi. Foi o mesmo Espírito que o guiou do Jordão. É o Espírito que o levou para o deserto. Deus às vezes coloca provações em nossas vidas para moldar o nosso caráter. Você já ouviu falar daquela história de que é importante dar glória no deserto? É aqui que se cumpre. Dá glória a Deus se você está passando por deserto, meu irmão. Alguém? Só eu? Dá um glória a Deus se você está passando por um deserto? Eita, estremeceu lá. Homens maduros fazem isso. Porque homens maduros passam por caminhos desconfortáveis, crendo que isso vai ser moldado no seu caráter. Já viu aquela história assim, se você põe uma pedra na minha frente, eu a quebro e transformo em ponte? É mais ou menos isso. Deus às vezes coloca desafios, provações em sua vida, justamente para que você possa crescer. Para que você possa crescer. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Vamos seguir, abre sua Bíblia em Romanos 8 outra vez. Podia ter falado para você deixar aberto, né? Mas vamos testar a musiquinha que a gente aprendeu lá no 7 a 10 dos livros. Então, Romanos 8, outra vez. Versículo 16 agora. A gente já leu esse versículo 16 e a gente sabe que a tradução de filhos de Deus que nós encontramos aqui é teknon. Então marca isso. Versículo 16, a tradução para isso é teknon, filhinhos. E é assim que eu vou ler. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhinhos de Deus.
E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus, dos uiós de Deus. Há uma expectativa da manifestação sua, meu irmão. Mas há uma expectativa da manifestação daqueles que são maduros, daqueles que são filhos maduros de Deus. Mas Diego, o que tem entre o versículo 16, que é teknon, e o versículo 19, que está se referindo a filhos maduros? O que faz, qual outro passo que eu posso dar para que eu possa sair de filhinhos a filho maduro? Esse é um passo que a gente não gosta, mas é o sofrimento. O sofrimento faz filhinhos se tornarem filhos maduros. É a aprovação, igreja. É as aflições. Você vai ter aflição, meu irmão. Por que eu não posso ouvir um amém agora, hein? Tão forte. Você vai ter aflição, meu irmão. Mas tem de bom ânimo, porque o seu Deus venceu o mundo. Isso é para te moldar, é para me moldar. Isso faz que nós cresçamos, meu irmão. Dói. Na ciência, tem gente que fala que um adolescente ele pode ter dor de crescimento. Vocês já ouviram isso? E é verdade. Sabe uma coisa que eu estou passando com a Cecília agora? Ela não está dormindo muito bem. Essa semana, como eu falei, né? Por quê? Porque ela aprendeu a rolar. Mas ela ainda parece que não sabe usar esse rolamento dela nas horas certas. Então ela quer fazer isso às 2h da manhã. Então eu acho que ela dá uma pendidinha assim. Opa, tá na hora de treinar rolar. E começa. E aí essa noite a gente encontrou ela no buraco do berço, assim. Então minha filha está amadurecendo. Mas ela ainda não está sabendo usar a maturidade dela. E ela está sofrendo porque ela não está dormindo. Então ela fica sofrendo porque ela não está dormindo e ela está crescendo. Ela fica sofrendo porque ela está crescendo os dentes. Então crescer dói. Crescer dói. E dói para nós, pai, também. Mas o que eu posso fazer? Eu vou lá e puxar os dentinhos dela? Não. Vamos enfrentar a dor junto. E eu tenho certeza que é assim que Deus olha. Ele está assim, ai, meu filhinho, você vai passar por isso, mas vai ser o melhor para você. Eu tenho certeza disso. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser um tempo de deserto? Vai ser um tempo de deserto. Mas vai ser o melhor para você. Meu pai fazia uma coisa comigo quando eu era adolescente. E quando eu era adolescente, eu de certa forma, eu acordava e falava assim, respirava muito fundo e falava assim, esse velho quer acabar comigo. Ele tá até novinho, né? Que ele pedala 60 quilômetros aí todo final de semana, né, Biquito? Mas o que ele fazia? Ele me levava pro SEAS antes da minha aula. 4h da manhã e eu ia ter aula 7h30. Que amor é esse, gente? Mas sabe o que ele me falava? Ele falava assim, Diego, eu não quero que você faça isso na sua vida. Mas se um dia você precisar, você vai saber. Diego, eu não quero que você pegue num cabo de enxada na sua vida, mas se um dia você precisar, você vai saber. Me doeu muito. Mas hoje eu dou graças a Deus por isso. Porque foi isso que me fez homem. E eu tenho certeza que muitos de nós já passou por algo assim com o nosso pai. Na hora que a gente recebe uma ordem dele, fala assim, mas vai ser bênção na frente. Sofrimento e aflição é uma ferramenta de Deus para o nosso caráter ser construído. E eu quero deixar só uma observação final, porque aqui a gente já acaba. Na nossa natureza humana, quando nós temos um filho maduro, nós entendemos que ele é independente. E isso tem que ser real.
Eu tenho minha família, eu tenho meus 30 anos já e eu não posso ficar dependente do meu pai. Eu tenho que criar minha independência. Mas com Deus, há uma conexão entre ser maduro e continuar dependente dele de uma forma incrível. Porque quando você é um filho maduro, o que muda é que você vai parar de pedir as coisas. Porque um filho pequeno, ele pede o pai. Pai, me leva ali. Pai, compra isso. Pai, faz isso. Pai, tira isso. Pai, olha isso. Mas um filho maduro, ele começa a perguntar assim: pai, o que eu posso fazer pelo Senhor? O que eu posso fazer para ti? E eu queria terminar assim. Eu queria que, se você não se viu como um filho maduro ainda, não se preocupe. Deus não ama mais o filho maduro do que ama os seus filhinhos. Ele ama por igual. O amor dele é igual. Mas ele deseja que você cresça. Ele deseja que você cresça. Mas se você se considera que não está ainda nesse grau de maturidade, pense em qual desses passos você está falhando. Você está deixando de obedecer a Deus? Você não está se deixando ser guiado pelo Espírito? Você está falhando no escutar? Ou o equilíbrio é o que está faltando na sua vida? Ou talvez você está num sofrimento agora e o que você sabe é reclamar. Ou se você já se vê num status de filho maduro, glória a Deus, vamos seguir, porque isso é um processo. Mas eu quero te convidar a se levantar e falar assim: Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor agora? Porque eu tenho certeza que Ele tem muito para compartilhar com você. Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, crescer é um desafio, Pai. E dói. Às vezes machuca, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida em ser grande no Senhor. Ser um ióstoio, um filho maduro. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo desafio que eu tenho pela frente. Obrigado pelas provações, Pai. E eu espero que aqui nós encontremos um corpo onde todos chegarão a estaturas de varão perfeito, Pai. E se alguém estiver por desistir, que um irmão segure na mão do outro e fale assim: vamos continuar, tá difícil, mas aqui eu estou para caminhar uma segunda milha contigo. Deus, em nome de Jesus, eu desafio, e eu quero que o Senhor nos desafie, Senhor. Essa palavra tem falado comigo e segue falando comigo cada vez que eu falo, é a segunda vez que eu falo dela, que eu estou estudando sobre isso, Senhor Jesus. O Senhor me traz à memória algo que eu posso melhorar, e eu quero melhorar, Senhor Jesus. E que o Senhor possa fazer isso conosco, que nós possamos estar sensíveis à sua voz e ser moldados pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Deus, que nós possamos deixar a meninice e deixar de ser levados por qualquer vento de doutrina, Senhor, mas que nós possamos nos firmar na sua palavra e na sua rocha e reconhecer assim: isso não vem do meu Pai, ou isso sim vem do meu Pai. Que nós possamos saber exatamente quando levantar a nossa voz e dizer. E Deus, queremos te servir, Senhor. Queremos te servir em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus te abençoe. Te faço o desafio uma segunda vez. Lê as cartas de Pedro essa semana. E que você possa pensar nos pontos que você precisa crescer. Todos nós precisamos. A caminhada para ser um uiós, ela só termina na glória. Então vamos seguir. Amém? Deus te abençoe e tenha uma boa semana, tá? Grande abraço.